Está cheia, gente. Bom dia, tudo bem, Dulce? Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Claudinha. Tudo bem, Lu? Meninas, vamos começar então, né? Que bom que a gente está mais uma vez juntas, né, Dona Edith? Para aprender a palavra de Deus. É sempre um privilégio, eu acho, a gente ter uma Bíblia para estudar, né? Enquanto a gente sabe que tem muitos irmãos nossos que não têm uma Bíblia para estudar, e a gente às vezes tem uma de cada tradução na nossa casa, que isso seja valoroso para a gente, né? Então, vamos começar com uma palavra de oração. Teve uma aniversária dessa semana, que é a moça da multimídia, que podia vir aqui orar. A mini Priscila, né, gente? Senhor Deus, venho aqui em Tua presença, meu Pai, nesse momento. Eu venho agradecer a Ti pela vida de cada um aqui, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma aqui, Senhor. O Senhor possa abençoar agora a Tia Lu, para que ela possa dar a palavra e que os nossos corações estejam abertos também, meu Pai, para que a gente possa entender, compreender a Tua palavra e também colocá-la em prática, meu Pai. Por isso que eu oro e peço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Como diz a minha sobrinha, coisinha linda da mamãe dela. Meninas, a aula de hoje, a aula 5, é estresse e sobrecarga, né? Essa lição vai continuar um pouquinho a da semana passada, quando a gente falou daquela ansiedade por dar conta de tudo. Lembra? Foi o último ponto da aula de ansiedade, né? Ansiedade por dar conta de tudo. Então eu percebi que eles estão esticando um pouquinho mais esse assunto, e se a palavra de Deus fala muito, 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 é porque eu preciso prestar muita atenção, né? Tudo que tem em excesso é porque a gente precisa prestar atenção. Qual é o versículo-chave? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11, 28. Jesus falando, bom dia. Jesus falando, né? E eu queria que a gente pensasse hoje, ó. Qual delas eu sou hoje? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. A mistura da 1 com a 2, da 2 com a 3. Qual que eu sou, né? Eu fiquei pensando, qual que eu sou hoje? Às vezes no mesmo dia a gente é várias e volta na 2 e vem para 3 e passa pela 5, né? Termina com a 6 e volta na 2. Qual dessas eu sou hoje? Mulher, né? Como a gente é um balde de emoções, né? Como tem coisa diferente que sai daqui. A primeira tá chorando, não sei se dá pra ver, tem uma lagriminha escorrendo. A segunda parece que tá meio aflita, né? Pensativa, é isso. A terceira parece que tá ansiosa. Aqui não dá pra ver muito, mas ela tá com um olho preto, assim, de olheira, como quem tá meio sem dormir já um tempo. A quarta tá só o pó da farofa. A quinta tá no estresse, né? Pico de estresse, assim. A quinta tá... Tadinha da quinta. E a sexta é a chuchu beleza. A sexta tá tranquila, tá light. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer quem você seria hoje? Eu seria 3. 3. Pensativa. O dia inteiro a gente veio com todas, né? Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Quem? Quer chutar, Lene? Quem você seria? Não sabe? Ontem eu estava com os meus pais, né? Então eu passo o dia 6, porque eu adoro estar lá, e a cidade é linda, mas tudo bem se eu não pôr o pé na rua, porque eu gosto de estar ali, naquela casa, sentada ali, em volta daquela mesa, os meus irmãos vão para lá e a conversa... Adoro, então passo o dia 6, saio de lá 1, venho na Dutra 2, chego em Taubaté, os meninos falam, mãe, não é possível que você, 15 anos, nunca vai parar de chorar, calma que eu já vou, chego no Cavalho Pinto assim, 3. Quando eu chego em casa eu sou a 4 e a gente vai dormir, né? E o coração é grato a Deus, tô brincando, tá, gente? Não sou arrependida, mas a gente é assim, né? A gente é assim.
Nossa revista, a introdução. Quantas vezes acabamos o dia estressadas? A impressão que se tem é que os dias são curtos e que não somos capazes de dar conta de tudo o que temos para fazer. Lembram daquele comercial do banco 30 horas? Né? O sonho da gente, né? 30 horas no dia. E a gente é tão sem noção que eu acho que ainda assim a gente ia arrumar mais coisas para fazer e não ia dar tempo, né? Estamos sempre muito ocupadas, casa, trabalho, marido, filhos, não temos tempo para as coisas espirituais. Desenvolver o fruto do Espírito, mansidão, né? Domínio próprio, amor, bondade, alegria, fica muito difícil, especialmente a paciência, a mansidão e o domínio próprio. Viver sem ficar preocupada com o que comer ou o que vestir tem sido um grande desafio para a maioria das mulheres. Mateus 6:25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber, vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Precisamos aprender a desacelerar e descansar. Ele fala aqui, mais do que nunca, precisamos aprender a desacelerar e descansar o coração no Senhor. O coração no Senhor não é uma parte poética da frase. Ela é o motivo, né? O motivo. Eu só vou conseguir desacelerar e descansar se o meu coração de fato confiar no Senhor. Porque a gente tem essas preocupações, essas ansiedades, essas agitações do dia, né? E muitas delas são legítimas, é o cuidado com a vida, né, que Deus nos deu. Mas então, para conseguir mesmo desacelerar, eu preciso descansar no Senhor, eu preciso crer na promessa que Jesus fez ali, de que Ele ia cuidar mesmo. Cada vez mais, as mulheres estão sofrendo as consequências físicas e psicológicas do estresse, dores musculares, gastrite, enxaqueca, distúrbios de sono, ansiedade, depressão. Viver dessa maneira não é saudável, né? A gente adoece. Ontem uma amiga pôs uma frase, eu achei engraçada, ela colocou assim: fralda Pampers promete 12 horas de sono. Que ótimo, vou suspender o meu remédio e dormir de fralda. 12 horas de sono. E falando de ansiedade, eu lembrei disso, né? Mas o estresse tira o sono. E a gente fica doente, porque a gente fica com essas fadigas musculares, e aí a gente mexe com a pressão do coração, pressão arterial, pressão sanguínea, dorme mal, passa o dia mal. Então, não é um conselho que é sutil, né? Quando a Bíblia nos alerta sobre a confiança e o cuidado com o estresse, ansiedade, medo, preocupação excessiva, é porque de fato a gente adoece. O nosso corpo, feito por Deus para nos relacionarmos com Ele, não aguenta esse nível de carga, porque ele não foi feito para esse nível de carga, né? Deus criou a gente para ser dependente de Deus, nos relacionarmos com Deus e confiarmos em Deus. E por isso que a gente fica doente. Quando a gente não confia, não depende, né? Não acredita. De onde vem, ponto 1, de onde vem tanto estresse? As preocupações diárias são as principais causas do estresse feminino. Boa parte das mulheres está concentrada na tentativa de conciliar a carreira profissional com a vida familiar. O relacionamento conjugal, é tudo legítimo. A administração da casa, situação financeira, solução de conflitos, cuidar de filhos, cumprimento de horários, além do medo da violência, a preocupação com o futuro, tudo isso produz uma espécie de bolha de pressão, prestes a estourar a qualquer momento. Então não é pecado a gente cuidar do relacionamento conjugal, a gente precisa mesmo administrar a nossa casa, a gente tem que cuidar da situação financeira, a gente precisa solucionar conflitos, quem tem filhos sabe que isso é bem tranquilo e comum, a gente precisa cuidar deles, a gente tem cumprimento de horários, tudo isso é legítimo, essas coisas em si não são pecado. Então se não são pecado, e o Senhor permitiu isso na nossa rotina, porque a gente tem uma maneira, existe uma forma de dar conta de tudo isso sem viver uma vida pecaminosa, sem viver uma vida que desagrada a Deus. Existe uma maneira. Casadas ou solteiras, a maioria das mulheres enfrenta sobrecarga de trabalho e afazeres domésticos.
sem contar a nossa tendência, que eu chamo de carnalidade, essa parte, de ser perfeccionista e controladora. É quando eu mesmo me saboto, né? Eu mesmo me saboto. O negócio já é cheio, já é lotado, já é difícil. E aí a minha natureza carnal, pecaminosa, ainda coloca um peso maior, né? Tem que ser perfeito e tem que ser feito tudo por você sozinha. Então eu sou perfeccionista. E se eu sou perfeccionista, sou controladora, ninguém faz tão bem quanto eu faço. Beleza, ninguém faz mesmo como você, porque só você é você. Mas a hora que eu coloco esse padrão pra mim, significa que só eu vou ter que fazer, né? Porque se ninguém faz tão bem como eu faço, só eu tenho que fazer. E isso é tolice, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Isso é arrogância, isso é orgulho, isso é carnalidade, isso é pecado, e isso leva a gente à doença. Nós mesmas nos sabotamos, né? Atitudes como essas são gatilhos em potencial que desencadeiam situações de sobrecarga. Precisamos ter em mente o amoroso convite de Jesus. O amoroso convite de Jesus, Mateus 11:28, eu pus aqui, ó. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. O que a gente percebe nesse versículo? O que vocês percebem? Bem conhecido. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse também pode ir para a geladeira, né? Muitas vezes a gente vê que Deus vem ao nosso encontro, né? A gente não falou assim semana passada? A salvação é uma hora dessas. A graça de Deus nos alcança, né? A gente entende o evangelho, isso faz sentido, a gente se rende ao Senhor, né? Mas nesse convite, Jesus está falando o quê? Venha. Ele não está falando assim, estou olhando que você está cansado, sobrecarregado, aguenta aí que eu estou chegando. Podia, né, também falar assim, mas ele diz, venha. Ele diz, venha. Isso significa que tem uma ação aí que é minha. É minha. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Então, é como ter a fonte inesgotável, a solução das coisas, a sabedoria extrema, mas eu preciso ir com o meu galão para buscar dessa água. Eu preciso ir. Eu preciso dessa ação. É venha, venha. Eu queria conversar com vocês o que está aqui na revista. Ó. Discuta quais atitudes são comuns em mulheres muito exigentes, controladoras ou perfeccionistas. Como agem essas? O que vocês acham? A gente está gravando, o povo que está gravando não está vendo, né? Mas está cheio de gente aqui, está tão bonito, vocês estão perdendo. Fechou parênteses, volta aqui. Que atitudes vocês acham que... Como que essas mulheres vivem? Sufocadas. Isso volta todos da casa. Nervosas. Elas enlouquecem e deixam os outros loucos, né? Nervosas, alguém falou aqui, nervosas, ó a experiência falando. Como são essas mulheres? Elas não dividem tarefas, né? São controladoras, elas não param nunca, afinal de contas, não dá tempo. Sentar é para os fracos, preguiçosos. Porque não dá tempo, dá tempo. Tem que fazer tudo, tem que estar tudo muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito, e se ninguém faz que nem eu, e elas nunca terminam. E elas deixam todo mundo louco, né? Deixam todo mundo louco. Que vantagens há em ser tão exigente, controladora ou perfeccionista? Vamos ser radical. Eu acho que nem para ela, né, Beth? Porque a gente fica tão esgotada que... E dura. Nem dura, né? Exatamente. Só ela bombona que fica admirando pela frente. Eu já tive essa experiência. Vocês também, né? A gente deixa tudo... Um brinco, as pessoas chegam... Nem vê, né? Nem vê. E se vê também, dura. Mesmo que vê e fala, nossa, parabéns, que lindo, tudo limpo. Não dura, né? Outro dia, mexendo no celular, eu vi um vídeo. Era uma portuguesa, né? Então ela era bem falante e ela tava com um megafone, assim. Eu acabei de limpar a casa, então presta atenção. Vão todos morar em outro lugar. Eu falei, realmente, se for para manter limpo, ninguém entra, né? Qual é a vantagem? Vamos ser radical também. Tem vantagem? Tem. Algumas profissões você tem que ser perfeccionista, né? Cuidadosa.
Então, a gente não está condenando esse perfeccionismo. Se você vai ser operada no seu coração pelo seu cardiologista, você não vai dar esse conselho para ela, não seja perfeccionista, controladora, né? Você não quer, você quer, nessa hora ela tem que ser top. Não existem. A perfeição, a gente espera isso, esse cuidado, para muitas áreas da vida, mas tem que ter sabedoria, Isso não é rotina e isso são algumas coisas que a gente tem que fazer. Se a gente tentar colocar o nível de perfeição como um padrão para a nossa vida, a gente vai acabar estressado. Por quê? Porque a perfeição é algo que vem de Deus, Ele é. E essa perfeição Ele não compartilhou conosco, né? Então Deus é amoroso, Ele quer que eu seja. Deus é perdoador, Ele quer que eu seja. Deus é misericordioso, Ele quer que eu seja. Deus é onipresente. Ops, esse Ele não dividiu comigo. Deus é onipotente, mas esse daí Ele não dividiu comigo, não é assim? Deus é perfeito, mas isso Ele não dividiu com a gente. A gente vai sempre buscar a perfeição, e a perfeição que a Bíblia estimula é na vida espiritual, né? Na vida espiritual, porque essa a gente tem que ir crescendo sempre. Mas a gente não chega, não aqui. Ponto 2. Quando o estresse chega ao nível máximo, que bom seria se a nossa vida fosse uma constância de boas notícias. Que bom mesmo. Que bom seria se não tivéssemos nenhum receio de andar na rua à noite, ou se pudéssemos dormir tranquilas enquanto os nossos filhos saem com os amigos. Que bom seria ter estabilidade financeira e jamais se preocupar com contas a pagar, desemprego, falência. Se acidentes nunca acontecessem, se ninguém ficasse doente, se todos os casamentos fossem felizes e durassem até a morte. Mas infelizmente a vida não é assim. Os problemas e as adversidades chegam para todos, ora na forma de um diagnóstico ruim, luto, tristeza, medo, decepção. E muitas dessas coisas estão fora do nosso controle. E de repente o estresse chegou, né? Se instalou. Coisas que a gente não tem como controlar, né? Coisas que estão na providência de Deus, no sobrenatural de Deus, na soberania de Deus, mas que chegam para todas nós. Chegam para todas nós. As lutas, as dificuldades, as doenças, o luto, né? Chegam, né? 4 mulheres da Bíblia nos dão exemplo de como lidar com situações de alto nível de estresse. E uma delas é Esther, a gente já estudou sobre ela, né? Esther, essa mulher de fibra, personalidade e caráter nobres, mostrou confiança em Deus diante de uma situação extremamente estressante. Quem lembra, né? Ao decreto de morte, todos os judeus seriam exterminados, todos. Extremamente estressante e delicada, que envolvia a vida de muitas pessoas. Vamos ler Esther 4? Eu coloquei aqui pra gente ler, só pra gente entrar nesse assunto. Olha que Esther linda que eu achei. Vamos lá, Esther 4, pra gente entrar aqui no lembrar dela. Quando Mardoqueu ou Mordecai, na sua Bíblia, soube de tudo que havia acontecido, o que é esse tudo que havia acontecido? Nos capítulos anteriores, sai o decreto do rei, né? Lembram de Amã, que não, o maligno, e tinha o Mordecai que não se curvava, né? E aí por causa disso ele quis se vingar, e ele não quis se vingar só da família de Mordecai. Amã, que era influente no reino, né? Quis se vingar de todos os judeus. Quem quiser saber mais detalhes, assiste outro vídeo. Do porquê, lá a gente explica. Mas nessa vingança, Amã convence o rei a editar esse decreto de extermínio dos judeus. Então, eles seriam exterminados naquela data, tinha até data já. Então, quando Mardoqueu, judeu, soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas, isso era sinal externo de amargura, de tristeza, e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em panos de saco e cinzas. Consegue imaginar essa notícia correndo e todo mundo sabendo, né, que vou morrer daqui a... eu não lembro agora quantos meses, era algo em torno de 6 meses, 8 meses, eu vou morrer, meus filhos vão morrer, vai acabar com tudo, né?
Imagina o desrespeito que isso trouxe, imagina a luta que isso foi, né? Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco. Tira esse luto, né, tio? Tira esse luto. Mas ele não aceitou. Então, Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu, minha Bíblia fala Mardoqueu, e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto, o que está acontecendo, né? Ataque foi até Mardoqueu, na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Quem viu o outro encontro que a gente teve sobre Ester, sabe que essa é a primeira vez que eles assumem, somos judeus, né? Porque até aqui, tanto Ester como Mardoqueu não expunham a identidade deles como judeus naquele povo persa. Eles eram disfarçados. E aqui, primeira vez que ele fala seu povo. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou o Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Ela quer dizer, tá doido? Eu não posso ir na presença do rei sem ser chamada, não posso, você sabe que eu não posso. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Volta lá o Ataque e fala tudo, né? Mardoqueu enviou então essa resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Não pense que você vai sobrar, né, Ester? Todos vamos morrer. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então, a ficha cai e Ester envia esta resposta a Mardoqueu. Estou indo muito rápido, está dando para relembrar essa história? Ele diz: Ester, presta atenção, você também vai ser descoberta como judia, e se você não fizer nada, você vai morrer também. Você não vai ser livre porque você é a rainha. Vai morrer também. E parece que a ficha cai, né? E Ester manda uma resposta: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. O que ela pensou então? Certo, problema para resolver, a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, eu tenho que falar com o rei. Então faz o seguinte, eu não vou agora, vamos primeiro buscar a Deus. Parece que nessa hora a ficha dela cai e ela se lembra que ela é judia, de que ela serve ao Deus de Abraão, e ela se lembra de Deus, e ela põe todo mundo para se humilhar diante de Deus, né? Jejum de 3 dias, tanto para Mordecai como para elas, criadas. Imagina as criadas não entendendo muito. Esther teve que falar com elas, explicar o que elas estavam fazendo ali, porque até então era tudo escondidinho. E eles buscaram a Deus. Na hora do estresse, Esther recorreu ao melhor resolvedor de causas impossíveis e estressantes. Ela foi buscar a Deus. Ela foi buscar a Deus. Uma lição que a Bíblia tem para nós, né? Uma mulher que passou por um estresse muito grande, um perigo terrível, ela foi buscar a Deus. E é isso que a gente precisa fazer também. É isso que a gente precisa fazer também. É isso que a gente precisa fazer também. Certamente,
A convicção de estar fazendo a vontade de Deus dominou seu coração e a fortaleceu nesse grande momento de desafio e crise. Esther buscou a Deus. Esther buscou a Deus. E a gente sabe o que deu, né? Quem quiser continuar essa história, vai no outro vídeo, né, Priscila? Você consegue manter a serenidade, a fé, o equilíbrio nos momentos de estresse? A gente sabe de Deus, a gente sabe do poder dele, a gente sabe de tanta coisa difícil que Deus já resolveu na Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se ele tinha esse poder, ele ainda tem. Mas parece que quando a gente está numa situação de crise, a primeira coisa que a gente abandona é a fé. A última coisa que a gente faz é parar para orar. A gente quer resolver, a gente quer resolver, a gente quer resolver, a gente quer resolver, a gente quer resolver. Ou a gente resolve no soco, ou a gente resolve na força do nosso braço. E certamente a gente vai resolver da pior maneira, porque a força do nosso braço é fraca, né? É insuficiente, é incompetente sozinha. A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa. Onde eu busco o meu conselho? Tiago 4:13. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali, teremos lucro. Como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, e não é um mantra, sabe? Se Deus quiser, a gente, porque virou, né? Se Deus quiser, a gente fala assim como um jargão, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser, é de verdade mesmo, sabe? Senhor, o Senhor quer? Senhor, o que o Senhor pensa disso? É realmente trazer isso para a prática da nossa vida. O Senhor quer que a gente se mude como família para esse lugar? Senhor, é da sua vontade essa troca de profissão, de emprego? Senhor, preciso resolver a escola das crianças. O que é que o Senhor pensa disso? O que é que o Senhor me orienta com relação a isso? É trazer isso para a prática mesmo. O que é que o Senhor quer? Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. Toda presunção como essa é maligna. É arrogância, né? É arrogância. Eu não preciso consultar a Deus para saber qual escola que eu vou matricular meu filho. Eu não preciso consultar a Deus para escolher qual médico que eu vou num diagnóstico ruim que eu recebi esses dias. Vou consultar a Deus para saber qual é a próxima casa que eu vou alugar? E Deus lá se importa com isso? A gente se importa, é tudo, é tudo. Se a gente consultasse ao Senhor para todas as decisões, a gente teria menos problemas, mais direção de Deus, a gente teria mais acertos, menos enrosco para resolver depois. Porque a gente arruma muito enrosco porque a gente é pretensiosa, arrogante, né? A gente quer resolver naquilo que a gente acha que sabe. Não sabe. A gente não conhece o amanhã, né? Só Deus conhece. Marta, outra mulher que nos ensina sobre estresse e ansiedade. Marta jamais, na sua revista, aceitaria receber o mestre e sua comitiva de qualquer jeito. Jamais. Vamos ler Lucas 10, de 38 a 42. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta... Tá dando para ler? Tá dando? Eu achei essa foto tão linda. Aí eu falei, eu quero pôr. Aí depois eu fui pôr o texto, eu cobri o rosto de Jesus. Falei, ai meu Deus do céu, você respeita. Peraí, vamos apertar. Aí eu falei, nossa, achei uma foto muito grande, não dá nem para pôr o texto. Mas eu gostei dela, eu quis pôr ela aqui. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Dá uma impressão, quando a gente lê assim, que Maria sentou na hora, né? Tipo, Jesus chegou, que bom que o senhor veio. Ele sentou, ela sentou. Dá essa impressão? Tipo, fiquei, né? Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. E vamos criticar a Marta, porque vamos pensar que ela recebeu um monte de gente na casa dela, com certeza ela tinha algumas coisas para providenciar para essas pessoas, né? Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Manda ela vir me ajudar.
Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses... Hã? Ele está criticando porque ela estava fazendo comida? Porque ele sabia que tinha, né? Se tinha uma gente ali, era legítimo ela ter que fazer alguma coisa para eles comerem. Qual foi a palavra que ele usou? Ou seja, certamente ela estava fazendo além do que ela precisava fazer para dar conta ali da situação, né? Além. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. O Senhor não estava dizendo para Marta, larga tudo, vem para cá. Ele estava dizendo, larga os detalhes. Na sabedoria, né, na onisciência de Cristo, com certeza ele pensou, o que você fez já está bom. Deixa os detalhes, vem para cá. Porque eu não consigo imaginar também o nosso Senhor deixando Marta sozinha na canseira se ela realmente precisasse de ajuda. Vocês conseguem? A gente lê a Bíblia inteira, a gente não pode interpretar uma passagem só nessa, né? A gente lê a Bíblia inteira, a gente conhece o amor do Mestre, o jeito que ele tratava as pessoas e o jeito que Jesus tratava as mulheres também. Eu não acho que ele ia deixar Marta se esfolando sozinha se ela estivesse precisando de ajuda. Ou na minha Bíblia diz assim, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Muitas, né? Então Jesus está dizendo para ela, Marta, menos, Marta, menos, né? Menos, Marta, menos. O simples é suficiente tantas vezes, né? E a gente se cansa e se estressa porque a gente se importa com muitos detalhes. O simples é suficiente muitas vezes, né? Muitas vezes. Precisamos aprender a valorizar o sentar, escutar, aprender, contemplar. Precisamos. Aqui, nossa revista fala, entretanto, pessoas assim, que se importam muito com detalhes, não sabem o valor de sentar, escutar, aprender e contemplar. Por que não sabem? Porque elas não sabem? Porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Quem se preocupa com muitos detalhes, sempre tem algo para se preocupar, né? Então que a gente tenha a sabedoria de escolher. Lembra do Salmo? Guarda-me, Senhor, daquilo que é inútil, me faz viver nos teus caminhos. Sem preocupadas. Nunca se permitem descansar, apreciar e usufruir. Não é à toa que Jesus afirmou ter Maria escolhido a boa parte. É claro que não devemos deixar de fazer as coisas de casa, mas também devemos aprender a desfrutar das pessoas e das coisas boas que o Senhor nos dá. Assim teremos menos estresse. A palavrinha aqui é equilíbrio, né? Equilíbrio. Vamos abrir Eclesiastes 2? Eclesiastes 2, 21 a 26. Eclesiastes 2, 21. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, podem falar. Eclesiastes 2, 21 a 26, fala assim. Salomão escrevendo, né? Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Que proveito! Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Então, eu preciso ajustar o meu trabalho.
Ajustar o meu trabalho, porque ele está dizendo que proveito tem de tanta ansiedade, de tanta luta, de tanta... Para que tanto? Para que tanto? Ajusta o seu trabalho. Ajusta o seu trabalho. Ajusta o seu trabalho. Às vezes a gente pensa que é legítimo acumular, porque eu quero deixar uma herança para os meus filhos, para eles trabalharem menos do que eu trabalhei. Mas peraí, você não foi bom trabalhar? Trabalhar não é de Deus? E às vezes a gente acha que vai facilitar a vida deles, trabalhando até morrer, para deixar tudo. E a gente vê histórias não bem sucedidas de meninos que têm tudo, não dão valor, o trabalho é de Deus, senão Deus não tinha deixado Adão trabalhar. O trabalho é de Deus, toma cuidado, mas vamos ajustar o nosso trabalho para encontrar prazer nele. Versículo 25, e quem aproveitou melhor comidas e prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil correr atrás do vento. Então, olha só, o que Salomão está falando? Ajusta, filtra, diminui. Para que tanta ansiedade, para que tanto esforço, para deixar para alguém que nem se esforçou para aquilo? Durante toda a sua vida, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso vem de Deus, ajusta, porque o trabalho ele não é para ser estressante e penoso. Deus criou o trabalho. Então se ele está muito estressante, se ele está muito penoso, é porque eu tenho que ajustar. Tem alguma coisa que está além, estou fazendo mais do que Deus talvez quer que eu faça. E aí a gente leu em Tiago, né, Senhor, o que é que o Senhor quer? Se o Senhor quiser, faremos isso, faremos aquilo, a gente acabou de ler, o que é que o Senhor quer? Aonde está a sua vontade? E aonde disso tudo que eu estou achando que é meu, é a minha vontade e está além. Porque a quem agrada a Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Deus dá sabedoria para a gente ajustar, Deus dá o conhecimento que eu preciso para desenvolver aquilo que é o meu trabalho, e Deus permite que isso tudo me traga felicidade. Não é para ser tão sofrido, tão penoso, tão ruim. Dá para ter felicidade no meio do trabalho. E o melhor de tudo, né? Porque e para o pecador? Para o pecador, Deus o encarrega de ajuntar, trabalhar, armazenar para entregar a quem Deus se agrada. Deus fala, calma, diminui o seu. Busca de mim sabedoria, conhecimento, porque você vai ter felicidade no seu trabalho. E deixa aqui para o perverso, ele trabalha, deixa ele juntar. Porque é dele que eu vou usar para abençoar aquele que me agrada. É o nosso Deus, né? É o nosso Deus, ele é um pai de amor. O trabalho não é para ser estressante. Dá para ter felicidade no trabalho. Então, enquanto Esther ensinou a gente a buscar a Deus, Marta ensina a gente a ter equilíbrio. A história de Marta nos ensina equilíbrio. Tira os detalhes. Foca no que é necessário. Equilíbrio. Olha o registro aí na sua revista. Faça uma lista das suas prioridades diárias e observe em que posição você colocou o momento de sentar e desfrutar da companhia da sua família. Tem isso na lista, gente? Tem que ter, né? Mas não sobra, mas tem que ter, né? Tem que ter. Se a gente tem filhos, a gente tem que lembrar que eles estão com a gente por um tempo e daqui a pouco eles saem, aí eu vou chorar leite derramado. Não, tem que ter agora, tem que aproveitar. E eu tenho que lembrar que meu marido também está aqui, porque se a gente quer também só os filhos, na hora que eles saem, a gente fala, ops, tudo bem? Quem é você mesmo? Você vem sempre aqui, né? Preciso valorizar esses momentos, preciso. E a letra B, tem momento no nosso dia de desfrutar da companhia de Jesus? Tem esse item na lista? Porque não sobra tempo. Eu estou envolvida em muitos detalhes, atarefada com muitos detalhes. Não sobra tempo para sentar no pé de Jesus? Não sobra tempo. Que a gente tenha sabedoria para dosar o trabalho, porque ele tem que trazer a felicidade, não o estresse. E esses itens precisam estar na nossa lista, né? Tem que estar na nossa lista. Noemi e Ruth. Outro exemplo, outras duas mulheres da Bíblia que nos ensinam sobre estresse e sobrecarga. Vamos lá?
Definitivamente, a notícia da morte de uma pessoa querida é o maior estresse que alguém pode experimentar. Mortes que chegam, né? Que chegam. Essas duas mulheres perderam as pessoas que mais amavam. Ruth perdeu seu marido, Noemi perdeu seu marido e os 2 filhos. Essas notícias de morte são para dar um tremor no coração, né? Apesar de todo o sofrimento, Ruth e Noemi nos ensinam sobre esperança e recomeço. Esperança e recomeço. E essa história está na Bíblia. Se está na Bíblia, é porque tem ensinos para nós, né? Toda escritura não é útil para ensinar, corrigir, instruir. Sozinhas e sem dinheiro, elas se uniram a fim de enfrentar as adversidades e aproveitar as oportunidades de Deus para recomeçar. Vamos lembrar a história delas um pouquinho? Aqui não é a história delas, é Salmos. Então, Noemi e Ruth, vocês lembram, né? Do povo de Deus, descendentes de Abraão, de repente, eles morrem. O marido dela, da Noemi, que era o sogro, né? O marido dela morreu, de repente morrem também seus 2 filhos e elas ficam as 3 sozinhas, né? E aí Orfa volta para o seu povo e Ruth se apega a Noemi e elas vão juntas recomeçar. E esse livro tem aquele versículo que o povo põe no casamento e esquece que ali é uma nora e uma sogra conversando, né? Não é um casal apaixonado. Quando Ruth fala, não, eu não volto para o meu povo pagão. E eu não volto para aquele lugar que não tem Deus como seu Senhor. Noemi, eu vou com você, porque o teu Deus será o meu Deus, né? Onde você repousar, eu vou repousar. Onde você andar, eu vou andar. Não é um casal apaixonado falando. Mas o que Ruth estava dizendo ali? Eu abracei a sua fé e eu já vi que sem ela eu não vivo mais. Então vamos juntas. Elas também olharam para o céu, né? Para a esperança e recomeço. E o Salmo 27 fala assim, ó. Ouve a minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. Para onde? Ó, outro versículo parecido com Mateus, né? Qual é o convite aqui? Deus aqui não está dizendo, tô indo, porque o salmista falou, ouve Senhor, tem compaixão de mim. Deus falou, tô indo. Não, ele falou, vem para onde? Para minha presença. Gente, quem que numa hora difícil assim já precisou entrar num quarto, se ajoelhar no escuro às vezes, e às vezes a gente não tem nem palavra para orar, a gente só chora, né? Mas quando a gente levanta dali, a gente tá diferente, não tá? Porque ninguém que entra na presença de Deus sai da mesma maneira. Ninguém que entra na presença de Deus sai da mesma maneira, né? E a gente às vezes acha que isso não tá na minha lista, não tá na minha lista da vida. E quem que perde? A gente, porque a presença tá lá. E Ele é todo poderoso nele mesmo, todo completo nele mesmo, todo autossuficiente nele mesmo. Deus não fica menos porque eu não fui na presença dele. Sou eu que perdi a presença dele, voltando. E o salmista diz, Senhor, eu irei. Meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. O salmista falando ainda, né? Em tua ira. Não rejeites o teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Olha como o salmista entra na presença de Deus com o coração aflito. E olha como ele já vai mudando a oração dele, porque ninguém que entra na presença de Deus sai da mesma maneira. Olha como a frase vai mudando aqui, ó. A certeza de cuidado, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, porque os meus inimigos estão à minha espera. O problema foi resolvido, mas o coração dele mudou. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto eu estiver aqui, na terra dos vivos.
Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Parece que ele termina falando consigo mesmo. Lembra do Senhor. Lembra do Senhor, porque nós vamos ver. Aquieta coração. A gente vai ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. A gente vai ver. Então vamos ser valentes. Vamos ser corajosos, porque o Senhor vem. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ele está aqui, ele vem. Porque se eu fui lá, ele vem também. Ele vem, ele vem. Noemi e Ruth nos ensinam sobre esperança e recomeço. Onde é que está a força para isso, né? Na presença de Deus. Humanamente ninguém tem. A gente não tem. A gente não tem. Na presença de Deus. E Jesus no Getsemane na cruz, né? A revista traz essa lembrança de ansiedade, de estresse, porque certamente não houve nem haverá momentos de estresse mais intensos e cruéis do que os vividos por Jesus. Afligiu-se profundamente por saber de todo o sofrimento físico e psicológico que enfrentaria. A Bíblia fala que ele até suou sangue, né? Vocês lembram? E ele passou isso sozinho. Lembra dele pedir, sair para orar? Aguarda que fica aqui comigo, gente. Ora, vigia. Tá chegando a hora difícil. Ele volta, a galera tá como, né? Ele passou sozinho. Foi humilhado, oprimido, torturado, açoitado, abandonado por seus discípulos. Mas mesmo assim, ele foi até o final da sua missão. Mesmo assim, suportou a morte de cruz. Ninguém tem amor maior que esse, né? E nessa situação de estresse, ele sendo o próprio Deus, ainda assim ele foi recorrer a Deus, ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus. E eu não preciso? Que arrogância, né? Que petulância. Ele foi buscar a presença do Pai. E eu acho que eu dou conta. Sem. Mateus 26, sobre isso, que fala assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. E olha que ele já sabia que ele tinha vindo para isso, ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia que Deus estaria com ele sabia que ele ia vencer a morte porque ele é Deus, mas ainda assim ele estava angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui, vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam viajar comigo nem por 1 hora. Acho que ele pensa: que raio de amigos são vocês, né? Porque a Bíblia fala um pouquinho antes que ele foi só um pouco distante. Ele não sumiu nem da vista, imagino. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Desistiu, nem falou nada. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Que coisas? Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Tem outro jeito, Senhor? Tem outro jeito? Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, o meu traidor chegou. Nessa situação de estresse intenso, angústia e dor, Jesus recorreu ao Pai, né? A quem eu recorro? A quem eu recorro? A quem eu recorro? Se ele precisou, se deixou esse exemplo, eu preciso muito mais, né? Muito mais, muito mais. Vamos terminando, o sinal já bateu. A dependência que cura o estresse. A gente vai ler isso. O que cura o estresse, então? O que me ajuda a dosar a sobrecarga? A dependência de Deus. A dependência de Deus é a obediência à palavra de Deus, que diz que eu tenho que diminuir, porque o trabalho ele foi criado para trazer felicidade, sustento, não estresse, não sobrecarga. Lu, abre Salmos 37:5. Dona Sara, por favor, abre Mateus 11:28. Carol, Salmo 112:7. Lene, 1 Pedro 5:6 e 7. E
Angelina, Filipenses 4:19. Terminando. A nossa revista diz assim, ó, na contramão, ponto 3, a dependência que cura o estresse. Na contramão do discurso feminista do nosso tempo, que diz eu não quero depender de ninguém, o que nós, mulheres cristãs, mais precisamos na nossa vida é aprender a depender de Deus. Depender de Deus é muito mais do que depender do carro para ir ao trabalho ou do remédio para tirar a dor. Depender de Deus é estabelecer com Ele um nível de relacionamento tão intenso que você se torna incapaz de agir e de tomar decisões sem a participação dele. Pinta esse aí. Depender de Deus é estabelecer com Ele um nível de relacionamento tão intenso que você se torna incapaz de agir e de tomar decisões sem a participação dele. É aquela certeza de que quando tem algo para resolver, Senhor, onde tu estás nisso? É para eu fazer? Não é? É para dizer sim, é para dizer não? É toda hora, a gente precisa dessa participação dele. O que diz Salmo 37:5? Eu pedi para Lu. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele que ele o ajudará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia e a ajuda vem. Mas a primeira parte é de quem? É nossa, né? Ele não falou tomo, tô indo aí, tomar. Entrega. E eu preciso dessa ação, entregue, aí confia que ele está cuidando, O que é esse entrega? Ah, entreguei, então se virei, não vou fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia fala, né? Porque a Bíblia fala de prudência, a gente é prudente, não é preguiçosa. Mas tem a ver com as preocupações, com a tomada de decisões, né? Mateus 11:28-29, quem que Dona Sara. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, né? Sou manso e humilde de coração. Vem para mim, vem aprender a descansar. Porque o meu jugo, meu fardo, meu peso, não é esse aí que você está carregando. Não foi assim que eu propus. Vem para mim, vem aprender de mim. O meu fardo é suave, a Bíblia está falando. Então, se está pesado, é porque tem coisa extra que tem que ser tirada. Porque a Bíblia diz, que Jesus disse, que não é para ser pesado, não é para ser estressante. A vida cristã, a vida da mulher que teme ao Senhor, não é para ser uma vida de estresse e sobrecarga. Se está assim, presta atenção, está assim. É porque eu tenho que recorrer, tenho que ir lá, vinde a mim, para aprender dele, tenho que ir lá. Salmo 112:7, Carol. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Antes o seu coração, como é que está na sua versão? Não teme más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Não teme más notícias, seu coração é confiante. A má notícia estremece, né? Mas na hora que ela vem, eu também tenho que lembrar que se esse acontecimento chegou, ele passou por Deus. Porque se a Bíblia fala que ele não dorme, não cochila, se a Bíblia fala que não cai um fio de cabelo, que é bobeira, né, irrisório da nossa cabeça sem que ele consinta, então se chegou uma má notícia, ele consentiu. Senhor, recorra ao Senhor. O que é que eu tenho que aprender? Como é que eu tenho que agir? Como que eu tenho que fazer? Humilhar-se diante dele. 1 Pedro 5, 6 e 7. Lene. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É buscar a presença de Deus e falar, Senhor, me perdoa. Eu estou estressada, porque eu estou achando que eu resolvo, que eu dou conta, quando é o Senhor que dá. Me perdoa, Senhor. Me perdoa e toma para ti a minha ansiedade. É isso que me preocupa. Como eu tenho que agir, como eu tenho que fazer. Ter certeza de que Ele supre. Filipenses 4:19. G.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele é quem supre, né? Então, para mim, cabe ser prudente, trabalhar, porque a gente não é da preguiça, mas confiar. Porque o resultado é Deus quem dá, é Deus quem supre, é Deus quem dá, é Deus quem supre, é Deus quem dá, é Deus quem supre, e Ele tem boas promessas, eu posso descansar o coração, eu preciso, né? Na sua revista também está assim, ó, para depender de Deus, precisamos desenvolver intimidade com Ele. A gente não é íntimo de alguém que a gente nunca vê, a gente é íntimo de quem está perto, a gente é íntimo de quem está perto, então vá ao Senhor várias vezes, vá ao Senhor o tempo todo, faça da oração algo que está na sua mente ali, ó, na louça, no trânsito, na limpeza do quintal, vá buscando a presença de Deus. Se a gente não é íntimo da presença de Deus, ela não vai vir como um recurso na hora da necessidade, porque eu não estou acostumada a orar. Então por que eu acho que na hora que a corda aperta é a primeira coisa que eu vou fazer, se eu nunca faço? Traga a presença de Deus para a sua rotina, para a nossa rotina. O exemplo de Maria, sentada em sua casa para ouvir o Senhor, deve nos ensinar muito sobre depender de Deus. Estou terminando. Se não ouvimos a sua voz, se não conhecemos a sua vontade, se não estudamos a sua palavra, se não conversamos com Ele em oração, jamais conseguiremos aprender a depender dEle. De novo, se não ouvimos a sua voz, se não conhecemos a sua vontade, se não estudamos a sua palavra, se não conversamos com Ele em sua oração, não vamos aprender a depender dEle. Não vamos. A gente não vai chegar no pote de ouro sem passar pelas fases. Não vai. É tempo de desacelerar. Eu preciso conhecer. Você não tem tempo para ler a Bíblia e orar todos os dias? Ou será que você tem priorizado outras coisas? Sempre temos tempo para aquilo que é importante. Sempre temos tempo para aquilo que é importante. Não é vontade, né? Buscar Deus não é algo que eu faço porque eu estou com vontade, é um compromisso que eu faço porque eu entendo que eu dependo disso. Eu preciso disso, é igual tomar banho, escovar os dentes, almoçar, jantar. A gente faz porque precisa buscar a Deus, conhecer a palavra de Deus, é o que eu tenho que fazer com vontade e sem vontade. Porque eu preciso. Conclusão, ao acordarmos para um novo dia, o nosso primeiro pedido de oração deveria ser, antes de levantar, né, Senhor, ajuda-me a organizar bem meu tempo hoje, tendo o Senhor como centro da minha vida. Senhor, ajuda-me a organizar o meu tempo hoje, tendo o Senhor como centro da minha vida. Então, quer você levante assim ou assim, de bom humor ou morrendo de sono, que a primeira hora do raciocínio, quando ele abre de manhã, seja essa, né, Senhor? Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Como que eu posso honrar o Senhor hoje? O que o Senhor tem para mim? E que a gente passe o dia guiado nisso, né, na dependência de Deus. Que a gente inclua Bíblia e tempo com Deus na nossa rotina do dia, senão a gente nunca vai vencer a sobrecarga, o estresse e a ansiedade. Amém? Vamos orar então? Alguém quer falar alguma coisa? Semana que vem é amargura. Vamos orar, irmãs. Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada por essa carta de revelação do próprio Deus, tão rica de instrução, de sabedoria, de conselho. Senhor, nos ajuda a ir ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar a tua presença, como nós lemos hoje, instrução de Cristo, exemplo de Jesus, a oração do salmista também, todos eles recorreram à tua presença para encontrar ali a calma, a sabedoria, a direção para as decisões. Que essa seja a nossa rotina, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para ler a tua palavra cada dia mais, porque quanto mais nos conhecemos quem o Senhor é, maior aumenta a nossa confiança, a nossa certeza de que podemos depender. Nos ensina, nos guia, nos ajuda. E ajuda a gente a esvaziar, ó Deus, a nossa rotina daquilo que é detalhe, daquilo que só cansa, que só sobrecarrega, mas que o Senhor não espera isso de nós.
O que é que está sobrando, Senhor, na nossa lista? Nos ajuda a identificar o que é que está sobrando e o que é que está faltando e ajustar a nossa vida para que o trabalho traga a provisão, traga a felicidade e não traga o estresse, a sobrecarga. Nos ajuda, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais. Priscila, tira uma foto aqui, assim, tá? Fica todo mundo aí. Tá bonito a gente colocar. Pode colocar no WhatsApp da igreja?